Em princípio, tudo indica que podemos vir a ter um governo do PSD, portanto, deverá ser quem ganha as eleições, tudo indica que sim, faltando apenas os 4 deputados, que será um governo com o apoio do CDS e da Iniciativa Liberal. Antes da constituição do governo, contudo, nós teremos a tomada de posse dos deputados. Portanto, esse será um primeiro momento. A primeira coisa que nós aqui queremos deixar, porque já o tínhamos anunciado antes, é que quando a Assembleia da República estiver reconstituída ou constituída para esta legislatura, a FENPROF entregará 4 petições, tal como tinha anunciado. Serão entregues à vez, depois veremos, em princípio não serão todas de uma vez, para poder dar mais tempo aos senhores deputados para se poderem debruçar sobre cada um dos temas. Eventualmente começaremos pelas condições de trabalho, que neste momento reúne 12.793 assinaturas, o combate à precariedade, que reúne 12.164 assinaturas, a aposentação, um regime específico para os docentes, com 14.658 assinaturas, e uma quarta que será entregue articulando-se com o que vier a acontecer com o futuro governo relativamente à contagem do tempo de serviço e aspectos de carreira, que é precisamente sobre a carreira e que tem 17.647 assinaturas. Estas assinaturas foram recolhidas tanto na iniciativa como nas escolas mas na iniciativa que desenvolvemos ao longo da campanha. Foi a iniciativa que pessoas na campanha, montámos bancas, recolhemos as assinaturas, também online, também nas escolas. Portanto, são precisas 7.500, ultrapassámos largamente o número e, portanto, agora entregaremos assim que houver Assembleia, faremos a gestão da sua entrega. Quando tivermos equipa do Ministério da Educação, apresentar-lhe-emos na primeira reunião uma proposta de protocolo negocial, que terá 3 partes. Uma primeira introdução, uma breve introdução, mas na qual nós deixaremos clara a determinação da FENPROF em defender a escola pública e, se necessário, lutar por ela. Um primeiro capítulo que conterá propostas para valorizar a profissão docente, com a certeza de que só por essa via, e não por outras vias, se travará a crescente falta de professores nas escolas, tornando atrativa a profissão. E é isso que nós pretendemos. Talvez se recuperem muitos, que foram milhares, de professores que a abandonaram. Portanto, a falta de professores resolver-se-á com jovens a irem para os cursos de formação de professores, mas no imediato ou recuperamos muitos dos 20.000 que a abandonaram nos últimos 15 anos, ou os que entram agora nos cursos só cá chegarão daqui a 5 anos. Um segundo capítulo, portanto, introdução, primeiro capítulo. Um segundo capítulo com propostas concretas para reforçar a escola pública. A escola pública precisa de ser reforçada e não fragilizada. E essas propostas procurarão travar o que de mais preocupante existe nos programas eleitorais, veremos depois o programa de governo, dos partidos de direita, portanto, da direita política, não é assim que são, será do espectro político de direita da Assembleia da República. Nós teremos propostas que apontarão para um financiamento adequado da educação. Ou seja, a educação deve valer os tais 6% do produto interno bruto, como é recomendado pelas organizações internacionais, neste momento está em cerca de metade. Serão propostas que irão contrariar as linhas de privatização da educação que existem em alguns dos programas, onde se voltou a ler o retornar aos contratos de associação, onde se lê em alguns o cheque ensino e, portanto, as nossas propostas irão contrariar e a nossa ação irão contrariar isso. Em breve, talvez daqui mais uma semana, quando soubermos qual é o governo, divulgaremos a proposta de protocolo negocial a apresentar. Quanto
Quanto aos resultados da extrema-direita, inevitavelmente teríamos que falar, porque foram resultados muito acima do que tinham sido anteriormente, evidentemente que preocupam a FENPROF, porque se trata de um partido, de votação de um partido, que não se revê em regras fundamentais da democracia, que são as regras que estão consagradas na nossa Constituição da República, um partido que manifesta intolerância perante a diferença porque a considera antinatural. E, portanto, estaremos até daquela que tem sido a postura da FENPROF de acompanhar, por exemplo, o apelo da Unesco de que os professores, o apelo da Unesco lançado no dia 24 de janeiro deste ano, no Dia Internacional da Educação, de que os professores deverão combater o discurso de ódio na sua atividade profissional, evidentemente que a FENPROF não poderia deixar de acompanhar a Unesco neste apelo, neste desafio que é feito aos professores. Relativamente à influência da extrema-direita na governação, ela, em princípio, deverá ser pequena. Dirão que querem entrar no governo, mas na verdade não querem. Preferem depois vitimizar-se, dizendo que não os deixaram. Se entrassem, pensamos nós, rapidamente justificariam a saída. É assim que atua o populismo. Um programa explícito de extrema-direita nunca se conhecerá e só o apresentarão se levadas as pessoas ao engano e conseguindo o seu voto pudessem depois decidir a governação. Não digo isto, ou não dizemos isto a pensar que é aqui assim, dizemos isto conhecendo a realidade de outros sítios onde ascenderam ao poder. Os professores, a FENPROF, todos os que defendem a democracia, não poderão, nem deverão, nem irão agir em função de medos ou de males menores. Comemoraremos os 50 anos de democracia, a escola pública, que é uma conquista de abril, iremos comemorá-los e sempre lembrando e honrando aqueles que tanto lutaram por este dia, por esta escola pública, por esta sociedade democrática que temos, alguns até com o custo da vida, e portanto nós não deixaremos, seja por que motivo for, como disse, ou por medo ou por mal menores, não deixaremos de continuar a lutar por uma escola democrática que é aquela que é capaz de responder a todos e a todas aqueles e aquelas que hoje estão e precisam de ter acesso à escola, sejam portugueses nascidos em Portugal, sejam estrangeiros, filhos de imigrantes, que também aqui procuram o seu espaço para poderem exercer a cidadania. A FENPROF, durante a campanha eleitoral, desenvolveu uma iniciativa deixando claras as suas principais reivindicações. Aliás, dissemos, nós queremos hoje destacar já, durante aqueles 10 dias úteis de campanha, os temas que serão os principais temas da nossa ação, para que depois não se diga, ganhou o partido A e por isso é que eles estão aí a exigir isto ou aquilo, ou a reivindicar a defesa da escola pública, ou a fazer a luta tal, ou a greve, ou a manifestação, porque fosse o B, não. Nós decidimos desenvolver a iniciativa Pessoas na Campanha para, percorrendo o país todo, deixarmos claro o que é que eram as principais prioridades para os professores e a FENPROF nesta legislatura. Elas estão aí, farão parte do protocolo negocial e, portanto, todos sabem o que é que nos levará novamente à rua ou à negociação, preferencialmente. Para além da entrega das petições e do protocolo negocial, iremos convocar um plenário nacional de dirigentes e delegados sindicais de todos os sindicatos da FENPROF para dia 21 de março, iniciando desde já o debate com os nossos delegados e dirigentes sobre como manter mobilizadas nas escolas os professores para aquilo que for necessário,
ou para acompanhar negociações, ou para voltar a lutar. Depois de conhecermos o programa do Governo, avaliaremos da necessidade de impulsionarmos, como já fizemos em 2018, a criação de um grande movimento em defesa da escola pública. Veremos se esse programa põe em causa a escola pública e, se o fizer, nós estaremos na primeira linha para juntar esforços com personalidades, com outras organizações, em defesa da escola pública, democrática, para todos, e contra eventuais tentativas de despejar com estratégias que já existiram no passado, onde se destacaram os contratos de associação, que despejaram as escolas de alunos e encheram, não foi os colégios de alunos, foi o bolso de muitos proprietários com milhões de euros. Evidente que todos ouvimos que, nomeadamente, o líder do PSD, que havia prioridade em resolver problemas dos militares e dos professores, no caso dos professores com a recuperação do tempo de serviço, e lá estaremos para a negociação dessa recuperação. É uma matéria de negociação no Ministério e com a nova equipa ministerial, que não sabemos quem é, mas os problemas vão muito para além disso. Como disse, aliás, as petições bem os identificam. Problemas de precariedade, condições de trabalho, de envelhecimento, mobilidade por doença, portanto, proteção a quem tem doenças incapacitantes e reforço da resposta pública de educação, que, na nossa opinião e na opinião de acordo com o que está consagrado na Constituição da República, passa pela escola pública. Dia 19 de março, terça-feira, a FENPROF estará também na concentração e plenário que a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública irá promover, de exigência de melhoria dos salários, recomposição de carreiras, defesa de serviços públicos e, portanto, estaremos presentes. Por último, e concluo, dizer que, em convergência com as 8 organizações sindicais com as quais a FENPROF tem desenvolvido ações e lutas comuns, serão mantidas as greves em curso desde o início do ano letivo, ao sobretrabalho, às horas extraordinárias e às atividades da componente não letiva do estabelecimento. Nós, como é evidente, temos estas 3 greves já desde há 3 anos, talvez, 2, 3 anos, porque o Governo, o Ministro da Educação, que agora cessou funções, sempre recusou que nós pudéssemos encontrar forma de os professores terem aquilo que a lei estabelece, 35 horas de trabalho semanal. Como isso não foi possível, estes 3 pré-avisos, que são entregues pelas 9 organizações sindicais, permitem que os professores que façam estas greves, horas extraordinárias, sobre trabalho, que nem sequer é horas extraordinárias, é trabalho para além do horário e as atividades da componente não letiva, tenham, fazendo esta gestão, tenham 35 horas semanais. Evidentemente que o facto de um governo sair e outro entrar não alterou nada. Se este governo, o novo que aí vier, quiser à cabeça a par de a recuperação do tempo de serviço, a revisão do regime de mobilidade por doença. E porquê? Porque este ano ele tem que ser revisto mesmo. Portanto, é dele, o próprio decreto estabelece isso. Portanto, vai ter que ser revisto. E por isso tem que ser revisto já, na medida em que depois não dá tempo para o início do próximo ano. E por último, as questões das condições e horários de trabalho. Se quiser começar por aqui, começaremos por aqui. Se não quiser, logo veremos. Nomes de ministros até agora não ouvimos, não consta muito quem poderá ser. Aí na comunicação social, a certa altura, surgiu o nome de um ex-assessor do grupo parlamentar do CDS, o Dr. Alexandre Almeida Cristo. Se passasse por aí, em nossa opinião, seria um mau sinal logo à cabeça, sabendo nós que não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a política que defende, que é claramente a da privatização. E, portanto, nós esperemos que o próximo governo tenha a consciência que, se encontrar alguém que tem por missão fragilizar a escola pública em nome de interesses outros, que
contará com uma forte oposição da nossa parte. E da nossa parte é tudo, surpreendendo-nos a todos. Não sei se há questões que queiram perguntar, estejam agora à vontade. Estas as petições estas 4 petições são as vossas bandeiras, digamos assim, sim, para esta próxima legislatura, é isso? São, essas 4 já eram da anterior, sim. Nós tentámos que o próprio Ministério da Educação que abrisse processos negociais nestas áreas, mas eles nunca quiseram. E, portanto, nós, aliás, o governo anterior tinha para a educação, até no programa eleitoral, a existência de um pacto. Nós depois não chegámos a um pacto, mas propusemos um protocolo, que é assim uma coisa mais caseirinha e tal, mas eles nem isso quiseram. O Ministro nunca aceitou discutir-lo. Tivemos-lo no ensino superior, e aí é outra das dúvidas que nós temos, se vamos ter 1 ou 2 ministérios, porque será diferente em termos da organização e até da parte da negociação, mas veremos depois, não é? Se teremos 1 ou 2. Nós chegámos a ter um protocolo com o Ministério do Ensino Superior, depois até os prazos não foram cumpridos pela parte deles, mas da nossa parte sim, essas serão as 4 áreas fundamentais, até porque para além do tempo de serviço, como disse, no caso da carreira há ainda as vagas, as cotas, da avaliação, o período probatório, no caso, por exemplo, da precariedade que tem a ver com os concursos, o que os professores lutaram para evitar que as colocações passassem a ser feitas pelos diretores das escolas e para que se mantivesse o princípio da graduação profissional, e agora encontramos em alguns programas eleitorais e até de partidos mais votados, precisamente, serem as escolas a escolher os professores. Isso preocupa-nos muito. E, portanto, há aqui muita matéria, sendo estas as 4 questões no plano profissional e no plano mais abrangente da escola pública, é de facto o reforço do seu financiamento. Esse é fundamental, porque a escola pública só não dá mais respostas ainda, e ainda melhores respostas, porque as que dá são boas respostas, só não dá ainda melhores, porque lhe faltam recursos, nomeadamente crédito de horas, recursos que não é só docente, não são só docentes, para além da falta de professores, faltam técnicos especializados, terapeutas, psicólogos, assistentes operacionais com formação para trabalhar com determinadas tipologias de deficiência de alguns alunos. Faltam muito, aliás, nós agora nesta ronda que fizemos no país inteiro, detectámos isso, faltam muitos professores de português de língua não materna. Há turmas com inúmeros alunos. Há dias uma colega em Beja dizia-nos que tinha na turma um conjunto de alunos que só falavam urdu, nem sequer falavam mais nada, que fosse inglês ou outra, não falavam nada, né? que vão chegando, e portanto esse é hoje um problema que as escolas têm, que estão com dificuldade de lidar precisamente porque não têm estes professores. Temos o problema, por exemplo, dos colegas de informática. Ainda agora estivemos em contacto com a Associação Nacional de Professores de Informática, a ANPRI, para precisamente, vamos reunir segunda-feira e vermos a possibilidade de nos juntarmos aos colegas que nos pediram apoio para alguma ação de luta, porque as escolas lançaram concursos para técnicos para arranjar os computadores que em grande número vão avariando por tudo o que é sítio, e como o que pagam às empresas não levou de nenhuma a interessar-se, então querem que os professores sejam eles que vão ser os técnicos que vão desaparafusar aquilo e ver o que é que se passa e arranjar. Os professores não fazem isso em sua casa, com certeza, se souberem, não são obrigados, mas não é a sua função nas escolas. A função das escolas não é serem técnicos daquilo que avaria, e portanto, até porque são obrigados a fazê-lo fora do seu horário, não é? E portanto, aquilo que nós iremos ver é o que é que a própria Associação também pretende que nós possamos apoiar do ponto de vista da luta para que tal não aconteça. Portanto, estas são outras pequenas frentes, para além da grande frente da escola pública,